God. Eu quero orar I com want to você. pray with you. Vamos orar. Let's pray. Pai, obrigado Lord, thank you por essa manhã tão especial. for this special morning. Obrigado pela tua glória nesse lugar. Thank you for your glory in this place. Tivemos um tempo de adoração We have had a time of worship that was sobrenatural. supernatural. Tua presença está nesse Your lugar. presence is in this A place. tua glória está nesse Your lugar. glory is in this place. O teu trono está estabelecido nesse Your local. throne is here in this place. Porque aqui existem pessoas tão sedentas, Because there's people who que are são thirsty apaixonadas pelo Senhor and love you, e Lord, que querem mais do Senhor. and that want more from you. Continue, ó Deus, fluindo no nosso meio. Continue to flow in E our que o teu midst, Espírito Santo and that your Holy Spirit possa nos direcionar. may guide us, E que essa palavra nessa manhã and that's word in this morning seja uma palavra que vai nos abençoar. may be a word that's going to bless Em nome de us. Jesus. In the name of Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem sol aí? Aleluia. Essa semana, queridos, uma canção ela ficou ecoando no meu coração. This week a song has been echoing in my heart. Como vocês sabem, nós estamos no meio de uma crise mundial. As you know, we're in a crisis, E não é fácil administrar uma and it's crise. not easy to administer it. E às vezes nós temos dificuldade de administrar os problemas que nós temos dentro da nossa casa. Sometimes you have the difficulty to administer the problems in our homes. Mas não é fácil administrar uma crise do But it's not tamanho easy to que o administer mundo está a vivendo crisis like the world com a is living Covid-19. with COVID-19. E além dessa crise mundial, And besides this crisis, né, nós como pastores us like pastors, ainda temos que we administrar still have to administer uma estrutura a structure como a igreja. like a church. São mais de 200 famílias. More than 200 families. Todos os dias nós recebemos And every telefonemas. day we're receiving phone calls As pessoas elas estão em busca de oração, of people wanting prayer, de um consolo, of de uma counseling, palavra de direcionamento. of a word of direction. E eu não consigo simplesmente receber um And telefonema I can't just receive a phone e call achar que aquilo é só um and telefonema. think that's just a phone call. Por trás de um conselho Because behind a existe counseling, uma decisão a ser tomada. there's a decision to be made. Existem enfermidades There's que infirmities, estão trazendo dor sicknesses that are bringing para pain, muitas famílias, to many families, pessoas desempregadas, people who are lost pessoas jobs, aflitas, there's afflicted pessoas people, buscando uma direção. people looking for guidance. Então não é So fácil it's not easy administrar uma to crise administer a do crisis tamanho que o mundo está vivendo the size the world is e ainda living. ter que administrar uma You still have igreja, to administer a church, cuidar de take care pessoas, of people, estar sempre pronto and always be para ready responder, to answer, para ministrar uma to palavra. minister a word. E essa semana uma canção ficou ecoando no And so meu this week a coração. song has been in my heart. Essa canção diz: How great is our God? This song says, "Quão grande é meu Deus." How great is our Quão God? grande é meu Deus. E eu fiquei cantando essa canção muitas And I kept vezes singing this song many durante times essa semana. throughout this week. Como vocês sabem, também tenho enfrentado um problema com a minha And esposa. as you know, I've been going with a problem with my wife. Ela está com um problema no coração. She's been having problems in her heart. Graças a Deus ela está melhorando a cada dia. Thank God she's been getting better. Está também com a pressão alterada. Also has her pressure. Então todo dia é uma surpresa. And every day is a surprise. Todo dia algo está acontecendo. So every day something is E happening. eu sempre questionando a And I'm always Deus. questioning God. Mas Deus, But God, por que eu? why me? Por que eu tenho que administrar uma crise Why do I have to administer a desse crisis tamanho, like this com uma igreja with a church e agora uma crise and now a dentro da minha crisis casa? in my own home A minha esposa com um problema de with saúde. my wife and her health problem? E eu quero ser grato aos irmãos que têm orado, And I want to be que grateful têm for those mandado of you who have prayed and mensagens, sent messages, que têm sentido essa dor conosco. who have felt this pain with us. E Deus falou algo muito grande comigo. And God spoke something very good with E me. eu entendi And I understood que eu não tenho todas as that I respostas, don't have all the answers, mas eu tenho uma missão. but I have a mission. Eu não tenho todas as respostas, I don't have all the answers, mas eu tenho uma missão. but I have a mission. Eu tenho um propósito. I have a purpose. Você não tem todas as You don't have all respostas, the answers, mas você tem uma but missão. you have a E mission. essa canção ficou ecoando no And meu so this song has coração. been echoing in my heart. E ela diz assim que And it How great says, is our God. Quão grande é meu Deus. Eu quero cantar esse refrão com você nessa And I manhã. want to sing this part with you. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Now you see how great is our God. Se você sabe, declara essa verdade nesta manhã comigo. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you see, how great
How great is our God. Quão grande é o meu Deus. How great is our God. Todos hão de ver. All will see. Quão grande é o meu How Deus. great is our God. E Deus ministrou isso ao meu coração. God has ministered this to Eu my não tenho heart. todas as I don't respostas, have all the answers. mas eu sei quão grande é o meu Deus. I know how great is my E God. todos hão de And ver all will see quão grande how great é o nosso Deus. is our God. E eu quero falar um pouquinho sobre I want to speak about como vencer a ansiedade. how to conquer over anxiety. Porque esses dias têm nos deixado Because these ansiosos. days have given us this Quero te anxiety. convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro. So I invite you to open up your Bibles in 1 A Peter, carta do apóstolo Pedro, the letter from Apostle Peter, capítulo 4. chapter 4. Quero ler alguns versículos com I você. want to read some verses with 1 Pedro, capítulo 4, 1 Peter chapter 4, dos versos 7 ao verso from 13. verse 7 to verse E 13, vamos ler alguns outros textos. and also some other texts. Diz assim a palavra do Senhor. The Word of God says, 1 Pedro 4, 1 Peter 4, versos 7 ao 13. verse 7 to 13. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Veja o verso 16: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Verso 19: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Vamos aqui ao capítulo 5 de 1 Pedro, no verso 6 e 7. 1 Pedro 5, 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quem escreveu, querido, essa carta Who wrote this letter foi Pedro, was Peter, o que nós conhecemos como o apóstolo Pedro. the one who we know as Ele foi Apostle um dos Peter. apóstolos de Jesus. He was one of the apostles of Jesus. E nós sabemos que Pedro era um homem temperamental. And we know that Peter was a Pedro temperamental era um homem man. ansioso. He was an anxious man. Todas as vezes que o Novo Testamento And se every time the New refere Testament a refers Pedro, to Peter, você vai ver Pedro questionando alguma you coisa. can see Peter questioning Você things. vai ver Pedro questionando You can see Jesus. Peter questioning Jesus. Você vai ver Pedro se portando de uma forma You can see Peter behaving muito imediatista, in a very fast sem way, pensar in nas an impulsive way, consequências. without thinking of the consequences. Você vê Pedro questionando You see Peter questioning Jesus em muitos momentos. Jesus in many moments. E você vê And you see Pedro, Peter, um homem que trazia uma ansiedade dentro de si muito grande. as a man who was very anxious. E nessa semana eu me senti como Pedro. And so this week I felt like Peter. Apesar de não ter o temperamento do meu xará, Even though I didn't have this porque temperament as Pedro well, era sanguíneo e colérico. because he was, Eu sou fleumático e melancólico. Eu sou o oposto de Pedro, he had a strong do temperament. apóstolo Pedro. I'm opposite from him. Mas essa semana eu comecei a ficar um pouco But this week I was ansioso. a little anxious devido à crise. because of the crisis. Porque existem momentos que nós cansamos. Because there's moments that we get O tired. fato de a gente ser pastor não significa que a gente não canse. Because the fact that we're pastors doesn't mean Mas we don't get desistir tired. não é uma opção. But giving up is not an option. Deus não te chamou para desistir. God didn't call you to give up. Não é uma opção. It's not an option. Como o pastor
Gleidson pregou na semana passada. As Pastor Glayton preached last week, Quero parabenizá-lo pela linda mensagem que ele trouxe semana passada. which I want to congratulate him for the Os beautiful nossos olhos message, precisam ser abertos is that our eyes need to be no open meio da batalha. in the middle of the battle. É muito fácil It's very easy nós enxergarmos for us to see os inimigos the enemies que estão diante de nós. who are around us. Mas é preciso enxergar But we need to see que aqueles que estão conosco that those who are with nas us batalhas, in the battles, eles são maiores they are greater do que os nossos inimigos. than our enemies. E nós entendemos isso. And we understand this Eu e você precisamos, because we need, no meio dessa in batalha, the middle of the battle, dessa crise, in this crisis, estar com os nossos olhos espirituais to be with our spiritual bem eyes abertos very open, para vermos to see que os que estão that conosco those who are with us são maiores are greater do que os nossos inimigos. than our enemies. Eu posso ouvir um amém? Can I hear an amen? Aqueles que estão conosco, Those who are with eles us são are maiores greater do que os nossos inimigos. than our enemies. E nós vemos aqui Pedro escrevendo essa carta. And we see here Peter Um homem writing que era this letter, temperamental, a man that was, um homem ansioso. was very anxious. E aí ele vem aqui nos dar He dicas came here to give us some de tips como nós podemos vencer of how we can conquer over a this ansiedade, anxiety, como nós podemos and how we can passar pelos go through sofrimentos. the suffering, Deus pode mudar because God can até o change temperamento even the temperament de uma of pessoa. a person. Porque existem pessoas que dizem, eu sou assim, Because there's pastor. people that say, oh, I'm like Não this, tem como pastor. mudar. I can't change. Você não tem como mudar. But you can't change. Mas o Espírito Santo, But the Holy ele Spirit, pode controlar He can o control seu temperamento. your temperament. E nós vimos que Pedro, depois de tudo que ele And viveu, we see Peter, after all he's lived, ele escreveu algumas he cartas. wrote some letters. Entre elas essa carta. And amongst them, this Primeira letter, carta de Pedro. this first letter of Peter. Pedro, ele é um personagem controverso, Peter, he's a character who was very porque ele era controversial muito questionador. because he was questioning a Um dos lot. momentos que eu mais gosto da história de Pedro One of the moments that I love about Peter foi quando ele sai do barco was when he left the boat para andar sobre as to águas. walk over the water. Você sabe o que é interessante? You know what's interesting? É que existiam 12 Is that there were 12 homens naquele barco, men in that boat. mas só ele teve a ousadia Only he had de the sair do audacity barco. of leaving the boat. Quem não sai do barco não tem história para contar. Those who don't leave the boat don't have a story to tell. Por isso que tem muitas pessoas And aprisionadas, that's why there's a lot of people who are in prison porque não tem coragem because they don't have de courage sair da situação que to está, leave the situation de they sair da are, comodidade que está. leave the comfort zone. No meio de uma In the tempestade, middle of the o storm, barco é um lugar the seguro. boat is a safe No place. meio do coronavírus, In the middle of the o meu coronavirus, quarto é um lugar my seguro. room is a safe A minha place. casa é um lugar My home seguro. is a safe place. Mas existem momentos But there's a que moment quando nós temos uma that palavra, when we have a nós word, precisamos nos we mover. need to move. As crises não duram para The sempre. crisis don't last Nós não forever. temos todas as respostas, We don't have all the mas nós answers. temos uma But missão. we have a mission. Eu não posso abandonar o altar que Deus me confiou. I can't abandon the Eu não altar that posso God has abandonar entrusted me a with. missão I que cannot Deus me abandon the deu. mission that God has Eu não given me. posso abandonar o chamado I cannot que Deus abandon me the deu, calling that God has porque given me. existe um vírus Because there's a que está virus afrontando as nações da terra. confronting the nations of E aí the eu vou earth. colocar uma máscara, And I'm gonna put on a eu vou mask ficar aprisionado, and imprison porque eu myself não creio because I don't que o believe Deus que me that chamou the Lord who has pode called me me, guardar He can e save pode me me proteger and protect no me meio da in crise. the middle of the crisis. Então Daniel estava errado. So Daniel was wrong Quando ele estava na cova dos leões, when he was in the lion's den. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam Shadrach, errados and Abednego, they were quando wrong foram jogados na fornalha. when they were thrown in the fire pit. Os personagens bíblicos nos dão exemplo The characters in the Bible que give an as example crises, that the crisis que os inimigos that the enemies, não calaram a did voz not- deles. shut their mouth. Aleluia! Nós não podemos ficar aprisionados, irmãos, We cannot be in prison, brothers, porque existe um vírus. because there's a virus. Isso é o que o diabo quer, That's what the devil wants. que a gente paralise, That we may be que a gente não paralyzed, siga. that we won't follow. Mas eu não tenho todas as And respostas, I don't have all mas the eu tenho uma answers, missão. but I have a mission. Nobody can stop me. Ninguém pode me parar. Ninguém pode me parar. Nobody can stop me. Eu estou tomando todas as precauções I'm taking all devidas, precautions, mas a minha voz não vai se calar. but my voice will not be shut. E eu louvo a Deus porque as portas desse And I prédio estão praise God for abertas. these doors to be open. 90% das igrejas americanas não abriram. 90% of churches in America did not open. Nós fomos a primeira igreja brasileira que reabriu as portas no meio dessa We crise. were the first Brazilian church in the E middle todos têm a liberdade to de open the vir doors. ou não. And all have the possibility to Podem come. ser igrejas também
desde o conforto da sua casa, You can be church in the comfort of your home. mas as portas estão But abertas, these doors are open. porque a Bíblia diz que as portas do inferno não Because the word of God says prevalecerão that the doors from hell will contra a not igreja prevail do Senhor. because of the Lord. Então eu não posso manter as portas do prédio fechadas. So I cannot maintain these doors E closed. você sabe o que as autoridades locais disseram? And you want to know what the authorities said? Que as igrejas elas nunca foram impedidas de estar com as portas That abertas. churches were never stopped from having Apenas doors os open. líderes estão seguindo o bom senso. They're just having good E common é o que nós sense. temos feito. And that's what we have done. Agora o que me chama a atenção na vida de Pedro Now what brings my attention in the life of é que Peter existia is that there was always uma nuvem escura a black cloud, e ele ouviu uma voz. and he heard a voice. E os discípulos acharam que era um fantasma. And the disciples thought it was a Eles não ghost. reconheceram que era Jesus que They vinha didn't andando recognize sobre that as it was águas. Jesus coming towards them in the water. Mas Pedro, o temperamental, o ansioso, Peter, the anxious one, ele teve a coragem. he had the courage. Senhor, He said, Lord, se és tu, if it's you, mande que eu vá. call me out. E Pedro ouve a voz And Peter hears the voice de Jesus. of Jesus. Irmãos, Pedro estava morrendo de medo. Peter was very Assim fearful. como os outros 11 discípulos, Just like the other 11 Pedro estava disciples, morrendo de medo Peter was very fearful. daquela pessoa ou daquele ser que estava vindo fosse um fantasma. That person that would be a ghost. Mas sabe por que o medo não pôde parar Pedro? But you want to know why fear couldn't stop him? Porque ele reconheceu a voz de Because he Jesus. recognized Jesus' voice. Ele só saiu do barco He porque only ele left the reconheceu boat a voz de because he Jesus. recognized Jesus' voice. Não é porque Pedro teve coragem, It's not não. because he had courage. Nenhum tinha coragem de sair do barco. None of them had courage Isso, to leave the boat. quando eu ouço a voz de Deus, But when I hear the voice of a God, voz de Deus me faz the mover. voice of God makes Ainda me que move. seja para andar sobre as águas, Even if I have to walk ainda over que seja para waters, enfrentar uma cova cheia de or leões, go through the lion's ainda den, que seja para enfrentar uma fogueira, or going through the fire pit. eu preciso entender, I need to understand discernir and a discern voz de Deus the voice of God no meio das in the middle of crises. the crisis. O problema é que The problem is se eu ficar no barco that if I stay in the e boat, se eu não entender a voz not daquele que está me understand chamando, the voice of who's calling me, eu não vou ter história para contar. I won't have a story to tell. Ah, mas Pedro Oh, afundou. but Peter, he sank. Irmãos, mas ele saiu do barco Yeah, but he left the boat. e a história dele está sendo contada. And his story is being told. Sabe por quê? You don't want to know why? Porque ele confiava Because he trusted que mesmo afundando, that even though he Jesus sank, ia levantá-lo. Jesus will lift him Que back mesmo up. ele fracassando, That even though he Jesus fell, era com ele. Jesus was with Deixa eu him. dizer algo para Let você. me tell you something. Não tenha medo de fracassar. Do not Não fear tenha of medo failing. de algo que você está Do fazendo not be scared of what you're dar doing errado. to be going Se wrong. foi Deus que te deu uma direção, Because if it's God who gave you se é a direction, voz de if it's Jesus, God's voice, só creia. just believe. Just believe. Só creia. Só creia Just believe que Ele vai estar com that você. he will be with you. E Pedro nos deixa aqui And Peter leaves us here algumas formas de nós some vencermos tips so that we can conquer a ansiedade. over anxiety. We need to do good. Primeiro, nós devemos glorificar a Deus no meio do sofrimento. First, we glorify God in the middle of suffering. Segundo conselho que o apóstolo Pedro nos dá Second tip that he é gives que nós us devemos confiar em is that we Deus must trust God no meio do in sofrimento. the middle of suffering. Que o seu futuro não está nas mãos Your do future presidente da República. is not in the hands of the president. Existem pessoas que lutavam para ter um green card. There are people who battle to Receberam have o a green green card. card. They received the green card. A vida delas não mudou porque receberam o green Their card. lives didn't change because they got the green Pessoas card. viraram cidadãos. They became citizens. A vida dela não mudou. Their lives didn't change. Um documento não é importante, mas ele não tem o poder de mudar a A minha document vida. is important, but it De can't mudar a change nossa your life, história. change our story. Nós precisamos confiar em We must Deus. trust in Com o God documento, with sem o documents documento, or without, estando saudável being healthy ou estando or enfermo, being sick, estando empregado being employed ou desempregado. or unemployed. Nós precisamos We must confiar em trust Deus in God no meio do in sofrimento. the middle of the suffering. Há uma tendência de nós nos sentirmos abandonados por There's a Deus. tendency for us to feel E por isso abandoned by que God. muitos desistem de lutar. And that's why many give up on fighting. Muitos abandonam a sua fé, Many abandon the faith. não querem mais congregar, They don't want to não be in querem church. mais seguir a Deus, They don't want to follow God porque perderam because they have lost o sentimento the feeling da confiança, of trust. perderam a sua fé. They have lost their faith. Você não pode perder a sua You fé. cannot lose your Continue crendo em faith. Deus, Continue believing in God, mesmo no meio do sofrimento. even though in the suffering. A terceira lição que Pedro nos ensina The third lesson that Peter teaches us para vencermos o sofrimento. to conquer over the suffering.
No próprio versículo 19 diz: In verse 19 also says, por isso mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus so then those who suffer devem according to God's confiar will sua vida should commit ao themselves fiel Criador to the faithful Creator e praticar o bem. and continue to do good. Ou seja, você deve glorificar a So you Deus must glorify God em meio ao in sofrimento. the middle of suffering. Você deve confiar em You Deus must trust God no meio do in the sofrimento. middle of suffering. E você deve praticar o And bem. you must do good. Por que que Pedro nos ensina isso? And why does Peter teach us? Por quê? Porque se nós não confiarmos em Because Deus, if we don't trust God, se nós não glorificarmos a if we don't Deus, glorify God, nós não vamos praticar o we bem. will not do good. Eu não posso praticar o bem só quando tudo está bem. I can only do good things only when things are Nos going momentos well. mais difíceis, In the hardest que time, nós devemos amar o próximo. that's when we should love the É no momento de crise que eu devo compartilhar um pouco do que eu tenho. It's in the moment of crisis that I should Isso é share something. praticar o bem. That is doing good. Se eu entender If I understand que os sofrimentos que eu tenho vivido, that the suffering I've que been eu going tenho through, passado, I've been living, fazem parte they are do part plano de Deus the plan of God para a minha of vida, my life, eu vou sair lá na frente I will go mais fortalecido. and be more A victorious. crise não pode me parar. Because the crisis can't stop. Os sofrimentos The suffering não podem impedir cannot stop de eu alcançar me from aquilo que reaching Deus já preparou para a minha that what vida. God has prepared for my Quantos life. estão comigo? How many are with me? Amém? Quais são então, pastor? Which are then, Pastor? Quais são os segredos What are the secrets para vencer a to ansiedade? conquer over anxiety? Quais são os segredos What are the secrets para vencer a to ansiedade? conquer over anxiety? 1 Pedro capítulo 4, 1 Peter chapter 4, no versículo 7. verse 7. Se você gosta de anotar, If anote. you like to write down, write this. Faça desses conselhos Take a note of these ou desses counseling segredos or these secrets. uma regra A rule para a sua vida diária. for your daily life. E você vai vencer a And you're ansiedade. going to conquer over anxiety. Pastor, o que que é ansiedade? Pastor, what is anxiety? É o excesso de futuro. It's the excess of future. Ansiedade é estar preocupado demais com o que vai acontecer amanhã. Anxiety is being worried about what's going to happen E as tomorrow. pessoas ficam And ansiosas, people are worried porque muitas têm medo de morrer, because many are fearing death. muitas têm medo de ficar desempregado, Many are fearing being unemployed. muitas têm medo de engordar, Many are fearing being muitos têm medo de não casar. Many being fearing never getting married. Algumas que já são casadas, And many who are married, elas têm medo they are de fearing ter filhos, of having kids porque não sabem como vai ser. because they don't know how it's going to be. E nós não podemos ficar ansiosos You know, we cannot be ou anxious ter o excesso or have the excess do futuro. of the future. Você só tem o presente para You only viver. have the present to live. Existem pessoas que estão There are aprisionadas people who are in no prison, presente, in the present, aprisionadas no tempo que têm para in viver. prison in the time they have to live Por quê? because Porque estão deprimidas. they are depressed. E a depressão é o excesso de passado. And depression is the excess of the A past. depressão é o excesso de passado. Depression is the excess of the past. E a ansiedade é o excesso de And futuro. anxiety is the excess of the Você future. só tem o presente. You only have the present. Não enche o seu presente Don't fill up your com present excesso de passado with the excess of the past e nem com excesso de futuro. or the excess of the Tem alguém future. ansioso aqui Is there someone anxious nessa here? manhã? And this morning, Eu quero dar algumas dicas para você I want to give you some tips que Pedro ele deixou nessa carta. that Peter left here in this letter. A primeira dica, o primeiro conselho The first counsel para se livrar da to ansiedade conquer over anxiety está aqui no versículo 7 de is here on verse 1 7, Pedro capítulo 4. 1 Peter chapter 4. O fim de todas as coisas The end of all things está próximo. is near. Portanto, sejam criteriosos Therefore have e criteria estejam alertas. and be alert. Qual a primeira dica para vencer a ansiedade? What is the first tip to conquer over anxiety? Ser criterioso To have criteria e estar alerta. and be alert. Ser criterioso Have criteria e estar atento. and be alert. Ser criterioso na escolha das Having amizades. criteria of your Ser choices of criterioso friendships, na escolha das pessoas que você vai compartilhar a sua dor, being careful of the people who you're going to compartilhar share os your seus pain sonhos. with and share your dreams Ser with. criterioso Having no que você discernment está ouvindo. of what you're listening to. Ser criterioso Having no discernment que você está of assistindo. what you're watching. Ser criterioso Have discernment nas suas Of your decisões. decisions. Estar alerta. Being alert. Estar atento Being a alert tudo que está To acontecendo. all that's happening. Tem pessoas aí que There are eles people around não são criteriosos who don't have discernment e vivem ansiosos and they are anxious porque acabam se deixando levar because they let themselves por go qualquer opinião. and be led by any Saiba opinion.
filtrar, irmãos, Just get out aquilo of que it você está ouvindo. and know how to filter Se what você you're ouvir living. uma conversa, If you hear a seja conversation, criterioso, have discernment. examine. Examine Será it. que isso é verdade? If it's true Será que isso é uma fake news? or if it's a fake news. Porque as pessoas gostam de julgar Because people like to judge os outros the others por uma opinião by an opinion ou por uma conversa fiada que ouviram. or a flawed Seja conversation. criterioso Be having e discernment esteja atento, and be alert. esteja alerta. Be alert. É a primeira receita de Pedro That's the first recipe para você ficar livre to you be da relieved ansiedade. from anxiety. Qual o segundo conselho de Pedro? What's the second tip that he gives? Dediquem-se à oração. Dedicate yourself to prayer. Pastor, orar Pastor, but praying, cura a ansiedade? does it cure anxiety? Cura, irmão. It does. Orar cura a Praying cures ansiedade. anxiety. O seu problema é que você ora pouco. Your problem is that you pray Por so isso que é little. ansioso. That's why you're anxious. Porque ora pouco. Because you pray so Ou little. quase não ora. Or you even don't pray. Quanto tempo da sua vida How much time of your você se life dedica à are you oração? dedicated to prayer? Ah, pastor, eu oro todo Oh, dia antes pastor, do almoço. I pray every day before lunch. Eu oro todo dia antes da janta. I pray every day before Não, dinner. eu não estou falando de oração de agradecimento. No, I'm not talking about prayer Pela giving refeição. thanks for your food. Estou falando de gastar um tempo com I'm Deus. talking about spending time with Contar God. os seus segredos para Deus. Telling your secrets to God. Compartilhar as suas dores, Sharing your pain. os seus Your sofrimentos, suffering. com quem de verdade With the one who pode te actually ajudar. can help you. E Pedro diz: você quer livrar-se da ansiedade? Peter says you want to get released from anxiety? Dedique-se Dedicate à oração. yourself to prayer. É um bom conselho ou não é? Is that a good tip or Quer not? ficar livre da ansiedade? Want to get freed from Além de anxiety? estar alerta Besides being alert e além de ser criterioso, and having discernment, vai orar. go and pray. Ore, irmão. Pray. Ore que melhora. Pray that it gets better. Amém? Amen? Então não vou falar muito aqui porque o irmão sabe o que é orar, So né? I'm not going to speak a lot because you know Os what is irmãos praying, sabem. right? Jesus, quando ele ensinou os discípulos a orarem, Jesus, when he teaches his ele diz: quando disciples, vocês forem he orar, said, when you go pray, orem assim: pray like this. Pai nosso, Our Father, que estás nos céus, who are in heaven, santificado seja o teu nome. holy be your name. Venha a nós o teu reino. Your kingdom come, Seja feita a tua vontade, your will be done. assim na terra como no on earth céu. as it is O in pão heaven. nosso de cada dia nos dai hoje. Bread of life, give us Perdoe now. as nossas dívidas, Forgive our sins. assim como nós perdoamos Forgive our a debts quem nos tem ofendido. Forgive those who are Não nos deixes in cair em debt. tentação, Don't let us fall mas into temptation, livra-nos do mal. but relieve us Por from teu é o sin. reino, Because o yours is the poder kingdom, the e a power, glória the glory, para sempre. forever. Amém. Amen. Nem essa decorada tem crente que não sabe, irmão. And it's even this prayer that's it's decorated. E essa é decorada, irmão. Até People don't jogador know. de futebol sabe essa de cor. Even soccer players know this one. Mas eu não estou falando de But I'm not talking about decorar uma oração. memorizing a prayer. Jesus deu um modelo. Jesus gave you a model. A primeira coisa que ele disse é: quando você for The orar, first thing that he says, when you go pray, você vai orar para o nosso Pai, you go pray to our que está Father nos céus. who is in heaven. Ou seja, você tem que buscar So you have direto na to fonte search the em fountain quem pode of who resolver. can help you. E ele ensina que a gente deve trazer a realidade dos And céus he para a teaches that terra. we must bring the reality of heaven on earth. Oração é isso, irmãos. That is a prayer. E eu espero que nós possamos melhorar And I hope that we can a get nossa better vida de oração. in our prayer life. Essa é a segunda dica. That is the A second terceira tip. dica The third tip que Pedro nos dá that Peter gives para us vencer a ansiedade. to conquer our anxiety. Sobretudo, Above all, amem-se love each other. sinceramente uns aos deeply, outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. because love covers a multitude of sins. Você tem que estar ansioso, irmão. Você não ama ninguém. You're anxious because you don't love anybody. Seu... I don't have word to preach. Eu não tenho palavras para pregar. Esse é o maior fundamento de um discípulo de This Jesus. is the greatest basis of a disciple of Jesus. Jesus disse: os meus discípulos, Jesus said, my eles disciples, serão conhecidos, they will be known porque fala 300 línguas estranhas. because they speak so many Não. spiritual tongues. It's not right. Não é certo. Os meus discípulos My disciples serão conhecidos will be recognized pelo amor. by the love. E Pedro está dizendo: amem-se. And Peter is saying, love each other. Ele diz: sobretudo, ou seja,
acima de qualquer problema, above all problems, acima de qualquer situação. all situations. Amem-se Love each other sinceramente deeply, uns aos outros, each other. porque o amor Because love perdoa muitíssimos covers pecados. over a multitude of sins. Quer ser livre da ansiedade? Do you want to be conquering over anxiety? Melhore a sua forma de amar. Get better the way you love. Ah, pastor, por que você não conhece? Oh, Pastor, you don't know. Aquilo é uma desgraça. That's a person's Aquilo é o cão disgrace. chupando manga. It's a dog Como é que eu vou sucking amar on um a negócio mango. desse? Não, irmão. Não tem tradução. There is no translation for that. Deus não falou para você escolher quem você vai amar. God didn't tell you who to love. Ele disse, ame He said love, sinceramente. sincerely. E o amor não pode ser fingido, And irmãos. love cannot be fake. O amor tem que ser It has sincero. to be sincere. Quer ser livre da Do ansiedade? you want to be conquering over anxiety? Seja sincero Be sincere na sua forma de in amar. the way you love. Está apertando, né? It hurts, right? Só está apertando, né? Yeah, it hurts. Você achou que orar ia ser difícil para você? You thought praying was going to be Agora hard? amar, Now loving, ser criterioso e estar having alerta. discernment and being alert. Primeira receita That's the first para recipe ser livre da ansiedade. to be relieved A from segunda, anxiety. The second orar. is pray. E a terceira, And the third amar is love. sinceramente. Sincerely. É muita glória. Has so much glory. Mas quer ser livre da ansiedade? But you want to be relieved from anxiety? Comece a exercitar esse amor sincero. Practice the sincere love. Tem muita gente que está sofrendo So many people suffering ou tem excesso de futuro, or have the excess of está future, preocupado com amanhã, worried about tomorrow porque ainda não encontraram a fonte desse amor, because they haven't found the fountain of this love, que é Jesus Cristo. which is Jesus E Ele me Christ. amou mesmo sabendo que eu ia rejeitar esse amor. And He loved you even though I was going to reject this love. Ele te amou mesmo sabendo que você ia rejeitar esse amor. He loved you even though He knew you were going to reject Então this love. esqueça as So ofensas, forget the offenses. esqueça as calúnias Forget all the que vêm talking contra a tua about, vida. talks about Comece you. a amar, Start loving. comece a amar Start loving. essas pessoas, porque elas só são assim, queridos, porque elas Because they're são like mal that, amadas. Because they are badly loved. Se você começar a amar They are wrongly loved. sinceramente, But if you continue to você love vai estar sincerely, ajudando ela you will help e them você vai estar se livrando da and you ansiedade. will be relieved from anxiety. Amen? Amen. Glória a Deus. Glory to God. Quarta receita. Fourth recipe. Qual é o quarto conselho? What's the fourth tip? Meu Pai, My Father. sejam mutuamente hospitaleiros Be sem have reclamação. hospitality without complaining. Você achou que estava difícil? You thought it was hard? Ah, não, pastor. Oh no, Pastor. Eu não recebo ninguém na minha I casa. don't receive people in my home. Você achou que ser criterioso e estar alerta era difícil? You thought having discernment and being alert was hard? Você achou que orar estava difícil? And you thought praying was hard? Amar piorou. And loving even worse. Pastor, eu tenho que ser hospitaleiro. Pastor, we have to have hospitality? Eu tenho que receber pessoas na I minha have to casa. receive people in my home? Meu Deus. My God. É, pastor, mas eu falei que ele podia ficar uma semana, já está um mês. Yeah, Pastor, but I told him he could stay a week, but he's now a month in. Sem reclamação, Pedro Without diz. complaining, Peter says. Seja hospitaleiro Have hospitality sem reclamação. without complaining. Ah, pastor, Oh, Pastor. mas eu falei que eu iria recebê-lo, But I said I was going to que ele receive podia him ficar um and mês. have him here a month, Mas ele já está há 2 but meses. it's been already 2 months. Esse país te recebeu. This country Você received fica you, aqui 6 meses. And you're here Você está 6 10 months. anos aqui. and you're 2 years here, 10 anos você está. 10 years Devia here, ficar 6. and you should be only 6 here. Ninguém fala nada, né? Oh, nobody says nothing, right? I don't have a word to preach. Não tem palavras para pregar. Seja hospitaleiro. Have hospitality. O país não foi hospitaleiro conosco? The country wasn't, Foi ou não foi, they gente? didn't receive you. Aleluia. Amen. Está sendo hospitaleiro conosco. It's receiving us. Por que nós não podemos ser hospitaleiros? How come we can't have Sem hospitality reclamar? without complaining? Não, só recebi porque você Oh no, I only Você sabe que eu não gosto desse fulano. received him because you know I don't like him. Só recebi porque você insistiu I muito. only received him because you insisted a lot. Recebe bem, irmãos. But receive him well. Isso. Yeah. Recebe bem. Receive him well. Faz aquela picanha. Cook that beet. É, aleluia. Assa aquele pão de queijo. Yeah, make that Brazilian cheese bread. É. Faz uma mesa ali farta. Prepare a nice table. Sabe que
É na mesa que as nossas diferenças elas são 'Cause you know resolvidas. that in the table where our Mesa é differences lugar are de solved, relacionamento, irmãos. it's a place of Mesa é lugar de communion, comunhão. of a relationship. É, pastor. Oh, pastor, Ninguém me convida. nobody invites me. Sabe por que ninguém te You convida? want to know why no one invites you? É porque os irmãos são rancorosos. Because the brothers Você have nunca convidou something eles. against you because you never invited Os them. irmãos são guarda-raiva. You know, they have that Você nunca against you. convidou eles? You never invited Também them, não convido. so they're not going to invite you. Seja o primeiro. Be the first, É verdade? right? Seja hospitaleiro. Have hospitality. Convida uma família, Invite a family um amigo, para fazer uma refeição com você. to have a dinner with E you. eu entendo que não é fácil, irmãos. And I know it's not easy. Às vezes nós recebemos pessoas. Sometimes we receive people. Mas aqui na igreja eu tenho alguns discípulos que eu fico impressionado But com here at eles. church, I am impressed by some disciples. Que eles têm um dom. They have the Eu lembro de um gift. dos nossos discípulos aqui, I remember one of our que há uns disciples 5, here, 6 anos atrás, that about 5, 6 years ago, era um culto da virada. it was a New Year's service. Estava fazendo um culto da virada. It was a New Year's service Uns 6 anos about atrás. 6 years ago. E chegou um casal And there was a do couple Brasil from Brazil que foi convidado that was invited por uma outra pessoa aqui da by igreja. another person here from church. Essa pessoa, ela é so uma this- pastora aqui da igreja. This person is a E pastor ela here at trabalha church. no real estate. And they E work ela- in real estate. Um casal ligou para essa mulher And so this couple called this lady para eles queriam alugar um imóvel. because they wanted to rent a E eles home. tinham acabado de chegar do Brasil e estavam em They Miami. had just arrived from Brazil and they were in E Miami. essa pastora aí, que é corretora, And so this pastor, which is convidou eles para ver alguns works in imóveis real aqui estate. na região she prepared some homes there e convidou eles para vir na igreja. and invited them to come to church. Vocês têm algum lugar para passar o Réveillon? Says, do you guys have somewhere to spend the New Year's? Aí vocês vão passar lá na igreja. Yeah, I'm going to spend it at church. Eu lembro, irmãos, que eles vieram preparados para um Réveillon. I remember they came ready for New Year's Eu não party. sei se vocês achavam que Réveillon de igreja era igual o Réveillon que acontece I por don't know aí, if né? they thought the New Year's party was like it Eles happens até out there. ficaram sem graça. But no, they were kind of Ah, mas nós awkward. não viemos vestido. Oh, but we didn't Não, come fica dressed tranquilo. up. Oh, no, don't Ele worry. veio, ficou no culto com a And gente. so they came and stayed in the E service. era uma hora da manhã. It was about 1 a.m. 1 hora da manhã, estava todo mundo embora. Everybody Irmão, was Deus leaving. abençoe aí, Happy New Year, né? Happy New E Year's, vamos lá e God tal. bless you, let's E ó, go. vamos lá. Oh, Eu não vou let's ficar para go. apagar a luz. I'm not Então, gonna stay, bora, turn papai, off foram the embora. lights. Yeah. E eu vi que o casal foi ficando. And I saw as the couple stayed behind. E aí um dos discípulos, que também é um pastor aqui da And so igreja, one of the disciples here from church, falou assim, aí, vocês which is estão also a morando pastor, aonde? and said, where are you guys living? Não, nós acabamos de chegar. No, we just arrived. Nós não temos lugar para We don't ficar. have somewhere to stay. A gente acabou de chegar, estão buscando. We just arrived. We're searching Esse for a pastor, place. irmãos, tinha acabado de conhecer o casal. This pastor had just met that couple. Falou assim, não, vocês vão dormir lá em Said, no, casa. you're going to stay at my place then. Aí temos irmãos que falaram assim, Deus abençoe, irmão, Deus And abençoe, some people just Deus said, oh, abençoe. God bless you, God bless you, God bless you. Aí esse pastor falou assim, não, vocês vão dormir lá em No, but this casa. pastor said, no, you're going to Nunca stay tinha at my visto, place. irmão, o casal. Never had seen them Não before. sabia de onde eles vinham. Didn't know where they came from. E é um casal aqui da igreja que And tem it's a couple crianças pequenas. Who now has little kids. Levou o casal para casa deles. Took that couple to his home. Sabe o que aconteceu? You want to know what happened? Irmãos, depois dessa ação, After this esse casal action, continuou frequentando a this igreja, couple continued in church. se converteram, They converted. batizei a menina We aqui, baptized them. são membros aqui até We hoje, are members here to this estão day. aqui nesse país, And are serving here in nesse this country, tempo. in this time, porque alguém acolheu eles. because someone received them. Talvez eles podiam ir para um hotel. They could have gone to a hotel. Tem pessoas que às vezes dormem até dentro do Some carro. people even sleep in their cars. Então a gente nunca sabe. And we never know. Fazer o bem, irmãos. Doing something good, Fazer o bem. doing something Ser good, hospitaleiro being hospitable. é um dos segredos It's a para secret vencer a ansiedade. to conquer of anxiety. Você já percebeu quando você para num sinal Have you noticed when you stop e at a tem signal light um homeless ali, and there's a homeless ou um person there, mendigo, or a e ele person está com asking uma, money, com uma placa, and he has a sign I'm hungry, saying, estou com fome, I need food, eu preciso de comida, please help me. por favor ajude-me. Aí a gente passa And so we stop there, e não sabe que história está por trás daquela and we don't pessoa. know the story behind that person. Aí você para o carro, abre a And so porta you stop the car and open the door, e vai dar $1. and you're going to give him $1. E ainda acha que está fazendo muita And vantagem. you think you're doing a lot. Dá still. $1. Giving $1. Tudo bem que você fez alguma coisa. And it's okay that you did something. E você sai como? And you leave how? Ajudei alguém. Oh, I helped someone. Você fica bem, né? You feel good, right? Fica bem. Você dá You feel $1, good. né? You gave $1 there. Fica bem. You feel good. Você se sente bem porque você ajudou You're alguém. feeling good because you helped someone. Tem ansiedade que é curada, irmão, quando você dá $1. Anxiety is healed Tem when you give ansiedade que é $1. curada quando você dá 100. Anxiety heals when you give 100.
Porque é Deus que te direciona. because it's God who gave you the direction. Um dia que eu estava ministrando, A day here I was há uns anos ministering atrás, some years ago, e eu tinha recebido um dinheiro, and I had received some money, e eu estava com $500 no bolso. and I had $500 in my pocket. Irmãos, eu não posso dar dinheiro no bolso. I cannot have money Não in my posso. pocket. I cannot have money. Deixo minha carteira no I carro always agora. leave my wallet in the car now. E aí me pagaram o dinheiro, And coloquei so o dinheiro no bolso. They paid me money, and I had this E a money in my igreja, pocket. muita gente na And igreja. so there's a lot of people in the church. E no final, And in the end, Deus colocou uma pessoa diante de mim God placed a person e falou in assim, front of me and said, dá os seus $500 para essa pessoa. and the Lord said, give them Eu estava lá, $500. I Satanás. said, no, get away from me, Satan. Ah, isso é Deus, não! That's not God. Aí eu tô conversando com a pessoa, And I'm here conversando com a talking with the pessoa. person, talking. E o Espírito Santo And estava the Holy falando, né? Spirit was speaking there, Olha, right? deixa eles embora sem dar esse 500 Hey, para ele, não. Don't let them leave without Eu that estava 500. lá, bicho ruim. No, get away from me. Porque a gente nunca acha, né? Because we never think, Mas o diabo não tem prazer que você abençoar but ninguém. the devil doesn't have pleasure for you Se to Deus give falar, something. dá, If God says abençoe, give, bless, é Deus, irmão, porque o diabo não then tem it's prazer God. em ver ninguém because the devil bem. doesn't have the pleasure of someone happy. Aí, ok, estou conversando, So irmãos, now aí we're eu talking, and Aí eu estava na minha frente assim, eu peguei o dinheiro e falei assim, ó, Deus está falando para eu te abençoar aqui grabbed the money and gave it, said, God is esse telling me to dinheiro bless you with this money. e tal, né? Ó, muito obrigado, pastor, muito And I said, obrigado. oh, thank you, Muito Pastor. obrigado, Thank pastor. you, Pastor. É muito obrigado. Thank you. E encheu o olho de lágrimas. And so they were tearing É, up. obrigado. Thank you. E tal, mas ele não tinha visto quanto que era. Ele pegou, embolou e But colocou no he had not bolso. seen how much it was. They just grabbed it, crumbled it, and put it in the pocket. E eu fui, glória a Deus, And I said, glory aleluia. to God. Hallelujah. Deus é bom. God is good. Aleluia. Glória a Deus. Foi lá os meus 500. Yeah, they $500, irmão, uma semana de That's trabalho. my $500. That's Semana, a irmão, week's de worth trabalho. of money. Falei, meu Deus, pelo amor, como é que pode? How is it possible, God? Deus é bom, Deus é God is bom, good, God is aleluia. good. Daqui a pouco meu telefone começa a tocar. And suddenly my phone starts ringing. Era essa pessoa. It was that person. Eu não conhecia, ele era um pastor. I didn't know them that they were a pastor. Ele era um pastor He was a pastor. que não estava pastoreando uma igreja, They veio weren't visitar. Pastoring a church, E ele but they were começou, visiting. pastor, obrigado. And he Você não said, sabe o que o senhor Pastor, fez. thank you. You don't know what Era o you did. domingo, irmãos. It was a Sunday. Ele falou assim, eu e minha esposa e meus 2 filhos Me and my wife and my 2 kids, iríamos ser despejados amanhã, we were going to be expelled porque nós não thrown estamos out. conseguindo pagar o aluguel. because we can't pay rent. E quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar, And when I arrived eu achei home, que eram uns $10, I thought it was like, $20. 10, $20. E eu vi que era $500. I saw Falou, there was pastor, $500. I said, estava Pastor, faltando $500 that's para eu exactly completar o meu $500 that I'm aluguel. missing for my rent. Amém, irmãos. Amen. Aí eu chorei, porque why I eu falei assim, cried. poxa, Because, you know, às vezes é tão difícil ser obediente, sometimes it's so hard to be sem saber obedient que nós estamos abençoando alguém ali na without knowing frente. that we're blessing someone there. E naquela mesma semana, chegou um that irmão same aqui da week- igreja, A brother came to church, falou, pastor, Deus me deu uma direção aí, so he said, eu Pastor, quero doar esse carro aqui para o senhor. God gave me this Eu direction, dei give me 500, this irmão, ganhei car. um carro. I gave 500 and I want a car. Não, você não está You're entendendo. not understanding. É Yeah, assim que Deus faz. that's how God does it. A gente tem que ser hospitaleiro. We need to be hospitable. Hospitaleiro não significa só receber em It casa, doesn't only mean receiving at mas home, ajudar, but helping, ter um coração having the heart em abençoar. to bless. E a quarta e última receita, Fourth and last recipe. para você não ser ansioso. Você já está até melhorzinho já, né? You're even feeling better already, Não right? está melhor? Aren't you Você está, feeling better? poxa, é Like, verdade. yeah, no, it's true. Até está melhor, vai sair daqui curado, You're irmão. gonna leave this place cured. Aleluia. Hallelujah. Você sabe qual é? You know what is? Se você entender então aqui, If you understand this, o quarto. O que Pedro diz what does Peter no say versículo 10? on the verse 10? Cada um exerce o dom que recebeu Each one of you para exercise servir os the outros, gift you have received administrando fielmente a graça de Deus as faithful em stewards suas of God's grace múltiplas formas. in its various forms. Aí, dedique o seu dom para servir Dedicate your os gifts outros. to serve others. Olha aí, gente. Se você entender If you understand esses conselhos que Pedro nos dá, these tips that Peter gives bom, não us, tem como alguém ficar ansioso. it's not possible to be anxious. Só se ele é criterioso e está atento. If they have a discernment and alert, Se ele dedica essa oração. if they dedicate to prayer, Se ele ama com if sinceridade. they love sincerely, Se ele é hospitaleiro. if they are E hospitable, se ele usa o dom and dele if they use the para gift servir o to outro. serve others, Bom, que tempo esse cara tem what time does it para have ficar ansioso? to be anxious? Que tempo essa mulher vai What ter time does a woman para have ficar to ansioso? be anxious?
anxious. ela vai estar tão They're envolvida going to be so involved fazendo essas coisas acontecerem practicing these things que ela não vai ter tempo that they won't have time para ficar to ansioso. be anxious. Sabe qual é o problema de muita gente? You know what's the problem with many people? É que acha que o dom que Deus deu a ela That they think that the gift é para God gave servir them ela mesma. is to serve themselves. É por isso que tem pessoas que estão sempre se movendo para lá e para And cá, that's why people are always going from place to place. porque querem reconhecimento pelo dom que Because tem. they want recognition from the Deixa eu gift they dizer algo have. para você. Let me tell you something. Não queira ser reconhecido Don't pelo que você faz. Don't have recognition by Seja, what you do. queira ser reconhecido por quem você é. Be recognized by who you are. O que você é, a sua identidade é mais importante do que o seu dom. Your identity is more important than your gift. Quem você é mais importante do que o que você faz. Your identity is more A important than maioria what you das do. pessoas que se afastam de nós, The majority of people who get away from us, elas se afastam they get away porque acham que não estão sendo reconhecidas. because they think they're not being recognized. Mas Pedro dá um conselho para nos But Peter gives nos us a livrarmos da tip ansiedade. for us to conquer of anxiety. Usar o nosso dom To use our gift para servir to serve os outros. others. Irmãos, eu poderia estar em qualquer outro lugar nessa I manhã, could be any other place right now, mas eu estou aqui, but I'm here servindo a Deus. serving Eu God, estou aqui te servindo. serving you. O Jay está aqui te servindo. Jason here is serving you. Tem um monte de gente aqui. There's many Patrick people está here. ali te servindo. Patrick is there serving you. Várias pessoas aqui, desde que você chegou nesse prédio, tem Many gente aqui people- te there's servindo. many people serving here. O seu dom não é para servir Your você. gift isn't to serve yourself. E nós somos And recompensados we are compensated quando nós servimos when we serve o próximo the neighbor com o nosso dom. with our gift. Semana eu recebi um telefonema e eu quero terminar para nós This orarmos. week I received the phone call and I'm going to finish here De um dos nossos discípulos aqui. from one of our disciples here. Ele serve aqui nessa casa He serves here in this home e ele também tem uma empresa. and he also has a business. E ele vem desenvolvendo um trabalho já durante essa crise toda. And he's been working on something throughout this crisis, Um trabalho grande. a big project. E essa semana ele me ligou quase chorando. So this week he Falou, called me pastor, almost você não crying. sabe o que aconteceu. He said, Pastor, you don't know what happened. Eu falei, diz aí, conta aí. I said, Você é uma share it, bênção, share it. pastor. You're a blessing, E Pastor. ele só me liga para contar a bênção. And he Irmão. only calls me to tell me good Ele só stuff. me liga para contar a bênção. And share É uma blessings. bênção. Eu falei, o que What's a foi? blessing, Pastor? I said, what is it? Pessoal, eu estou com a minha esposa aqui, a gente não está acreditando. I'm here with my wife and we can't believe. Pessoal, eu estava fazendo um trabalho grande I aqui. was preparing a project here, É uma área de construção. and it's an area of construction. E sempre que eu estava trabalhando, And always that I was a working, pessoa falava assim, você pode fazer the isso? client would tell me, can you do this? Não, claro. Oh, yeah. Olha, eu mudei de ideia, eu queria que a gente fizesse isso aqui, pode ser? I changed my mind. Can Não, you do pode this? ser. Yeah, I can do it. Aí eu chegava outro dia, olha, So the next day they would eu come. queria, vamos poder mexer aqui, não era o projeto, mas... Can you adjust this? I know it's not in E ele it, but sempre fazendo, and he was always nunca doing it. reclamou, Never nunca complained. murmurou, Never murmured. nunca falou assim, não, eu posso fazer, mas é X. Never said, I'm going to charge you extra. É alguém que você está pintando uma casa de uma pessoa, Like you're painting a a home, pessoa fala assim, você pode pintar a porta? and the person said, can you Aí o paint cara the fala door? assim, não, eu posso pintar a porta, Says, mas yeah. é mais 100. I can O cara te deu a casa inteira, irmão, para você pintar. He gave you a whole home to Você paint. vai preocupar com a porta? You're going to get worried about a door? Deus está falando, irmão. God is speaking. Não, mas eu só recebo para fazer isso. He said, no, I only receive Se to quiser do que eu that. faça isso, tem que pagar mais. If you want extra, you got to pay extra. Não, só me pagam para passar o vacuum. No, they only Quer pay que eu me to limpe o vidro? vacuum the place. They Quer want que eu me to lave a vasilha? clean Tem windows? que pagar mais. No, they got to pay more. Fica assim, irmão, continue. Yeah, continue doing that. Continua nessa força. Continue doing that. Esse irmão me ligou, o discípulo aqui. And this disciple Mas você called não me acredita. and said, Pastor, you don't want to Estava believe. sempre mudando o projeto, eu tranquilo. The Não person was always faço, changing nunca the project, falei nada. But I was okay with that. I never E eu complained. fui lá receber o cheque So I went ontem. to receive the check yesterday. Eu fui lá pegar o cheque. I went to receive the Estava check. faltando $4.000 I was missing out para terminar. 4,000 to Quando ele me deu o finish. cheque, When they gave me eu the tomei check, um susto. I was scared. Eu falei assim, não, tá I was errado. surprised. I thought, Você já pagou no, it's tudo. wrong. You Era already só paid 4 it. mil. It's only 400. Ele falou assim, 4,000. não, I said, no. esse restante aí é o tip. This rest is your tip. Sabe de quanto que era o cheque? You know how much the check was? $10.000. $10,000. E ele me mostrou a cópia do cheque aqui hoje que ele tirou uma foto. E ele me mostrou, irmão, não é mentiroso não. He's not a liar. Me mostrou a cópia do cheque. Showed me the copy of Foto. the check. Of the $10.000. $10,000. Ou seja, ele ganhou $6.000 de tip, irmão. He won $6,000 of tip Porque ele decidiu servir com o dom dele. because he decided E ele nunca reclamou. and he never Não, só complained. se me pagar mais. No, only if they pay me more. Eu só toco aqui se me pagar. No, I only Continua play here nessa if they força, pay me. irmão. No, continue doing that. Só canto aqui se me I pagar. only sing here if they pay Continua me. nessa força, irmão. Continue in that. É, Yeah. é Deus, irmãos, que te God recompensa. who compensates you. Tá apanhando, né?
Não can está hear nem it, right? transmitindo hoje. It's not even alive, right? Muita glória, né? So much. Porque Deus queria que só você ouvisse essa God palavra. only wanted you to hear this word. E não vai ter outro igual, irmão. Porque eu não consigo Not gonna pregá-la be de the novo. same. I can't preach this the same. Aleluia. Está transmitindo? Are we Está live? transmitindo? We are É live. porque eu não estou vendo. Because I can't see the Rapaz, está tudo apagado aqui. it's all shut É down. muita glória. So much glory. Está transmitindo, ô, gente. Oh, we're Aí, live, we're ó. live. Eu achando que eu estou pregando só para a I igreja. thought I was preaching only Meu to church. Deus. Olha aí. Look at Achei it. que eu estava pregando só aqui, que meu retorno estava apagado I ali. thought I was only preaching here because I didn't have the screen on. É muita glória. So much glory. Rapaz, eu acho que eu prego melhor sem ficar olhando o retorno, hein? I think I preach better without seeing the screen. Meu Deus, happening. Deus, semana que vem vai deixar desligado. We're going to leave that off next week. Olha aí. Muita glória. Entender os conselhos You understand these tips que Pedro deixa para nós? that Peter left us? Se nós entendemos isso, If irmãos. we understand this, Quem é a ansiedade? what is anxiety? Viva o presente. Live the present. Ame o máximo que você puder Love amar the best you can love hoje. today. Você não sabe se amanhã essa pessoa que está do seu lado vai estar com You você. don't know if tomorrow this person beside you is going to be with you. Não seja ansioso, Don't be anxious. sofrendo pelo que vai acontecer Suffering by ainda. what might happen. Amém? Eu quero orar com você nessa I manhã. want to pray with you this morning. Você que entrou aqui, você que está nos You acompanhando. have entered this year and following us there. Aleluia. Sabe que Deus tem coisas preciosas para você. Know that God has precious things for you. O último conselho de Pedro é esse: sirva. The last tip is to serve. Sirva os outros com o seu dom. Serve others with your gift. Isso é um remédio gigante para vencermos a This is ansiedade. a great remedy to conquer Eu quero orar com anxiety. você. And I want to pray with Se você you. puder fechar os seus olhos por um momento. If you can close your eyes for a moment. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, nesta manhã, this morning, nós queremos lançar sobre o Senhor a nossa we ansiedade. want to throw upon you our anxiety. Como Pedro disse, As Peter said, nós nos humilhamos we humble ourselves debaixo da tua mão poderosa and underneath your e lançamos a hand, nossa and we ansiedade throw upon aos teus our pés. anxiety to you. Porque o Senhor tem cuidado de Because you have nós. taken care of us. Mesmo em meio a essa In the crise, middle of this crisis, mesmo em meio a essa in pandemia, the middle of this pandemic, nós não temos todas as we don't respostas. have all the answers. Não, No. mas nós temos uma But missão. we have a E a mission. ansiedade, And the anxiety, o medo, the fear não vai nos paralisar. will not stop us. Desistir não é uma opção. Giving up is Nós not an saímos option. daqui nessa manhã We leave na this morning certeza with the certainty e na convicção and the conviction de que o Senhor continua that you continue no trono in the e que o Senhor throne. se importa And you are- com o nosso sofrimento, care about our com a suffering, nossa dor. with our pain. E nós vamos continuar And we will continue cumprindo o nosso propósito, to fulfill our a nossa purpose, missão. our mission. Quero abençoar cada uma dessas I want to famílias, bless each cada family, homem, cada mulher, each man and woman, aqueles que estão nos acompanhando, those who are following aqueles que us, estão aqui nesse prédio. and those who are E eu here. declaro And I que a declare ansiedade that anxiety não tem lugar does not have a sobre a place vida dela. in their life. Você que está aqui comigo no prédio, diga comigo, You are with me ansiedade here, say anxiety não tem lugar does not have a no place meu coração. in my heart. Diga, hoje Say today eu lanço fora I throw out toda a all ansiedade. anxiety. Você que está em casa, You are home. escreva aí, Write down. escreve aí, Write down. a ansiedade Type in anxiety não tem lugar does not na have minha a place vida. Isso, in my escreva. life. Type Anote that aí. down. Type Diga, that hoje eu down. estou lançando fora Say today a I'm releasing ansiedade the anxiety do meu coração. from my heart. Eu quero orar And I want to pray mais uma vez. once again. Mas antes eu queria que você ficasse de pé no But seu before, lugar. I want to invite you to stand in your place. Iramaçuki andarabahara-se. Espírito Santo, Holy Spirit, Tu és a razão da nossa existência, Senhor. the reason of our existence. E é o Senhor que tem cuidado de You have nós. taken care of us. E eu sei que o Senhor tem grandes coisas preparadas And I know that you have great things para as prepared nossas vidas. for our lives. E nessa manhã nós vamos declarar So this morning we will que declare o Senhor é that grande you are great e que nós vamos ver, and that we will see as grandezas do Senhor the great acontecer things happening em nossa vida. in our lives. How great